Jesus disse: "Quem de mim se alimenta, por mim viverá." Bem-vindos ao canal Leituras Diárias. Se ama aprender as Escrituras, veio ao lugar certo. Hoje vamos dar continuidade à leitura que está sendo feita. Antes de começarmos a leitura, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha para alguém que você sabe que está precisando ouvir uma mensagem de fé. Prepare seu coração para receber mais de Deus hoje. Bíblia de Estudo Joyce Meyer, nova versão internacional, Marcos capítulo 11, a entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: "Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá." Eles foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado em um portão. Enquanto eles desamarravam, alguns dos que estavam ali lhe perguntaram: "O que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho?" Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalhavam ramos que haviam cortado nos campos, e os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: "Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei vindouro do nosso pai Davi, hosana nas alturas." Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Jesus purifica o templo. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância de uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse: "Ninguém mais coma do seu fruto." E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo, e os ensinava dizendo: "Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela covil de ladrões." Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. A figueira seca. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: "Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou." Respondeu Jesus: "Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a um monte: levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está no céu, não perdoará os seus pecados." A autoridade de Jesus é questionada. Chegaram novamente a Jerusalém, quando Jesus estava passando pelo templo. Aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhes perguntaram: "Com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las?" Respondeu Jesus: "Eu lhes darei uma pergunta. Respondam-me. O que eu lhes darei? O que eu lhes direi com a autoridade que estou fazendo essas coisas? O batismo de João era do céu
ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos que é do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João como um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco eu lhe direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. A parábola dos lavradores, Marcos capítulo 12. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha, mas eles agarraram, o espancaram e o mandaram embora com mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhes bateram na cabeça e o humilharam. Enviou ainda outro, qual o mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram e a outros mataram. Falava-lhes ainda um para enviar, seu filho amado. Faltava-lhes ainda um para enviar, seu filho amado. E enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: ele é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, porque a herança será nossa. Assim, eles o agarraram e mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então, começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. O pagamento do imposto a César. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixes influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Então eles trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem que está a inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. A realidade da ressurreição. Depois, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitarem, não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? E ele não é Deus de mortos, mas de vivo. Vocês estão muito enganados. O maior mandamento. Um dos mestres da lei se aproximou e ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante?
Jesus respondeu: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe maior mandamento do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizer que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e oferta. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino dos céus. Daí por diante ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. O Cristo é o Senhor de Davi. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando do Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode ser então ser o seu filho? E grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão a condenação mais severas. A oferta da viúva. Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhe que esta mulher pobre e viúva colocou na caixa das ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui, por fazer parte desse movimento de espalhar a boa notícia. Se você lembrou de alguém enquanto ouvia ou ao terminar, mande para essa pessoa, pois Deus vai te abençoar ao mandar e Deus vai poder abençoar outra pessoa também. Que Deus continue abençoando o seu dia e nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigada.